Sentido Saúde, com o Dr. Ricardo Guimarães. Olá pessoal, olá ouvintes da Band News. Nós estamos no ano olímpico. E não só agora, mas há muito tempo eu tenho sido solicitado a falar da importância da visão nos esportes. Parece óbvio dizer que a visão é importante, mas o interessante é dizer como e por que a visão é importante para um atleta. Quem me chamou a atenção para a diferença de habilidade visual do atleta foi um colega que se dedicava à área de esportes e me fez uma pergunta até simples. Isso tem muitos anos. Qual a diferença de competência visual entre um goleiro e um atacante? Eu respondi na época que eram competências iguais. Durval, o meu colega, que também é oftalmologista, me corrigiu e explicou que goleiro e atacante tinham competências diferentes. O goleiro precisa de reflexo rápido, uma visão periférica excelente, ele tem que saber quais são os adversários que estão na área, que tem potencial de chutar e capacidade de fazer uma predição de onde ele poderia chutar. Já o atacante, ele precisa ter uma boa noção de distância, uma visão de posição do goleiro e também posição de jogadores no campo. Mas os dois precisam de uma excelente visão, mas com diferentes habilidades. E como a visão é aprendida, ninguém nasce sabendo falar, andar, ouvir. Essas habilidades, elas podem ser treinadas. E são treinamentos diferentes, porque são habilidades diferentes. E foi assim que eu comecei a me interessar por outros aspectos da visão, além do teste que nós oftalmologistas fazemos de rotina no consultório. Eu não conseguiria falar tudo sobre a visão nos esportes hoje, então eu vou fazer uma pequena introdução e dar um exemplo para que vocês tenham uma noção da importância e como nós poderíamos melhorar o desempenho de todos os atletas se nós investíssemos no conhecimento da visão no esporte, colaborando para o seu treinamento. Você já foi a um consultório de um oftalmologista, se lembra daquele teste com letras maiores e menores? Se você conseguir ler a letra menor, nós vamos dizer que você tem uma visão normal, que nós chamamos de visão 20/20. Mas se você estiver examinando a visão de um atleta, tem muito mais outras coisas para a gente examinar além da visão 20/20. Essa é apenas uma das habilidades. Essa é uma medida de acuidade visual estática. Estática quer dizer parada, visão de fotografia. E em todos os esportes, você precisa da visão dinâmica, que é a visão de movimentos. E é aí que entra a neurovisão, que é um campo que eu considero fascinante, que explora como o cérebro processa e integra outras informações visuais, que são complexas, mas necessárias para o atleta. E tem algumas histórias muito interessantes, podem parecer um paradoxo para a lógica da importância da visão. Por exemplo, existe um esporte que se chama slalom, é a descida de um esquiador que passa entre obstáculos que são chamados de bastões e ele zigue-zagueia entre esses bastões para a direita e para a esquerda. O esquiador tem que desviar dos mastros que ficam bem próximos uns dos outros, exigindo que os esquiadores façam o zigue-zague rapidamente. O atleta não pode derrubar nenhum. Se ele derrubar um mastro, ele está desclassificado. E nós temos o caso de um campeão que ele tinha 5 graus de miopia, o que exigia o uso da lente de contato. E nesse caso, especificamente, ele preferia não usar a lente de contato para corrigir a visão. Por quê? Como os mastros ficavam muito próximos, ele precisava apenas da visão de movimentos. Ao passar pelos mastros, ele conseguia se desviar e a correção da visão com a lente de contato, ele dizia que lhe atrapalhava. Tem outros fatores também em relação à visão. Um deles é que quase todo local de esporte ele é muito bem iluminado. Se for de dia, tudo bem, mas se for à noite, essa iluminação muitas vezes atrapalha alguns jogadores. E aí eles podem usar uma correção também para melhorar não a acuidade, mas para melhorar o espectro que ele considera confortável para jogar naquele campo. Vocês já jogaram em campo iluminado, sabe que muitas vezes a iluminação atrapalha. Então ele pode agregar um filtro espectral nos óculos para otimizar a sua visão durante o período de jogo. Lembram-se de, em competições, você vê às vezes um atirador usando filtros especiais, às vezes amarelo, às vezes na tonalidade vermelha,
para melhorar a visão na disputa de tiro? Aqueles são filtros espectrais, que são usados para suprimir as faixas do espectro que incomodam o atleta. O óculos com lente amarela também é muito usado, às vezes, para dirigir à noite. Muita gente prefere a direção à noite, porque ajuda a eliminar reflexos que atrapalham a visão em condições de iluminação hostil. Se você pratica esporte à noite e a luz te incomoda, você pode usar um desses filtros, inclusive acoplado em lentes de proteção contra traumatismo por uma bolada, alguma coisa que constitua um risco para os seus olhos. Mas a gente continua a falar sobre a visão e esporte e a utilização desses filtros na nossa próxima semana. Um abraço e até lá.